Dibradores e Dibradoras, começa agora mais um episódio do podcast Dibridavá. Vamos falar um pouco sobre, a rodada da estreia da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Mas antes, peço para vocês, nossos amigos que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, e nos ajuda bastante. Falo também da nossa parceira BetSul, que é o melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Faça o seu cadastro, preencha lá os dados solicitados, faz um depósito de R$ 20 e aí depois espera compensar e logo em seguida vocês vão poder também fazer algumas apostas lá no site e correr o risco de ganhar uma graninha. Me arrependi de não ter colocado uma grana maior no Chelsea. Ganhei pouco, é verdade. Ganhei menos ainda. Mas faz parte. Então vocês já ouviram Fernando Eifler, tá aqui conosco. Vamos, né, gurizada? Temos aqui, né? E Rodrigo Cordeiro, nosso querido Rodrigão. Tava falando umas bobagens fora do ar, vamos lá. Tava só dando toque, né, pros amigos. Pois então, o toque que o Rodrigão falava é sobre a BetSul, vocês fazerem o cadastro, nos ajudarem também. Esse era o toque que ele estava falando fora do ar. Se perdeu, Fernando! Às vezes acontece, entregou, né? O programa o programa é assim, é da zoeira. Se não tiver zoeira, não me chama. Onde a gente dá uma mexidinha aí nas histórias da antiga, os guris se abalam. É melhor não falar nada sobre as histórias da antiga, deixa pra lá. Parece o Inter no segundo tempo, se abala. Quando começa a lembrar do passadinho aí, se abala e deu ruim. Vamos deixar isso para lá, O que foi, nada do que foi será de novo um dia. Sei lá, como é que é a música, não sei. Estou aqui com um breve roteiro, porque tivemos vários jogos durante o final de semana. Tivemos o campeonato feminino, O Inter venceu o Cruzeiro por 1-0, o jogo foi no sábado, gol da Leide. O Grêmio jogou contra o São José de São Paulo, venceu por 2-1. E os 2 gols do Grêmio foram da Laís Estevão, olha aí, craque do jogo, marcou 2, coisa que os outros times masculinos não fizeram. Tivemos também o Juventude, estreando contra o Cuiabá. O Juventude saiu perdendo, empatou, virou o jogo e no final do segundo tempo levou o empate. Os gols foram do Jonathan Cafu e do Elton para o Cuiabá, e do Wesley e do Matheus Peixoto para o Juventude, e estreou no sábado contra o Cuiabá. Então, Inter e Grêmio estrearam também no Campeonato Brasileiro. Vai lá, Fernando. Só antes de falar de Inter e Grêmio do masculino, falando ainda do feminino, com a vitória sobre o Cruzeiro, o Inter está na 5ª posição com 21 pontos. Olha aí. Ainda um pouco distante do Corinthians, mas está na 5ª posição, enquanto o Grêmio está na 7ª posição com 18 pontos. Tá aí as gurias gremistas e coloradas. Então passamos então para os jogos de domingo, começando com o Fernando, já que o Grêmio jogou, às 16 horas contra o Ceará em Fortaleza. Fernando, o que tu achou do jogo, hein? Uma bosta, basicamente. Cara, foi horrível, cara? Pô, o primeiro tempo não tem nem o que dizer, Mas é aquela coisa, tipo aquela morte anunciada. Uma escalação com Thiago Santos e Lucas Silva, simplesmente não tem como dar certo. Tá. Todo mundo sabe que não vai dar certo. Não é igual, mas é praticamente aquela coisa que o estimado Tchatcho Kudê fazia no Inter, com 2 volantes, O Lucas Silva não é bem o primeiro volante, mas, a sistemática de campo fica parecida. Sim. Não dá certo, o Grêmio não tinha um meia de criação, então o time ficou totalmente perdido em campo. Não conseguia produzir. As válvulas de escape que o Grêmio costuma ter com o Ferreira e tudo mais, estava com Covid, não tinha. O Léo Chu jogou por ali, na outra ponta jogou o Léo Pereira, que no primeiro tempo não conseguiam produzir também, não conseguiam ter as escapadas. E também tem que lembrar que o Grêmio enfrentou o time reserva do Ceará, O Ceará que poupou para enfrentar o Fortaleza no meio da semana na Copa do Brasil. O que deixa pior ainda. E aí o Grêmio desse jeito, não conseguindo produzir nada, um jogo até quase a 30 do primeiro tempo, sem chance para ninguém queria fazer gol, ninguém conseguia criar nada.
Aí numa bobeira da zaga, um pouco de azar também, o Grêmio sai perdendo. Aí, um pouquinho depois, já toma o segundo gol. E aí a coisa já meio que descamba de vez, né? O Grêmio já tá tomando 2-0. E o time começando a vazar cada vez mais a defesa. O Breno salvou Totalmente umas duas perdido, né? bolas, pelo menos. Totalmente perdido, cara. O Grêmio com o Lucas Silva e o Thiago Santos com os zagueiros e totalmente perdido. O Grêmio totalmente aberto, tomando contra-ataque de tudo que é lado. O Diogo Barbosa também muito, muito perdido. O Avenida, Ceará né? teve uma avenida completa, né? O Ceará teve algumas chances de fazer o terceiro, quarto gol que fosse, né? Mas acabou que o Grêmio conseguiu diminuir ainda na primeira etapa com o Wanderson, né? Um gol maravilhoso, né? Um belo Que gol. golaço. Que baita bola. Conseguimos aí, né? Fomos no segundo tempo, o Grêmio voltou melhor, voltou bem melhor no segundo tempo. Mexeu bastante o time, né? E é aquela coisa, né? Mexeu bem, né? Quem mexeu bem é porque escalou mal. Então o Grêmio mexeu bem. Entrou, acho que o Cortez. Quem mais que entrou aí? Me ajuda a lembrar. Entrou o Cortez, entrou o Jean-Pierre. Cortez, Jean-Pierre e O gurizinho Guilherme da ponta Azevedo. lá, direito. Não, antes é Jonathan, alguma coisa. O guri que Jonathan voltou Robert, agora. o meia. Isso, que estava É, em Jonathan Portugal. Robert, isso aí. Isso, que estava em Portugal. Aí entrou. Entrou E o bem. Grêmio começou, Achei que entrou bem. entrou bem. Aí o Grêmio começou a ter uma nova dinâmica. No segundo tempo, mas no início ele já conseguiu empatar com o Ricardinho. E aí o Grêmio baixou o Inter do Ramírez, né? E vamos parar, né? Tá bom assim, não quero jogar. Não vamos jogar mais. Chega, né? Aí o Grêmio não conseguia mais jogar, parou de jogar, começou a trocar muita bola na intermediária de defesa, deixou de atacar. O Ceará começou a ter algumas chances também. E ficou aquele joguinho modorrendo, jogo chato, assim, muita chance de gol, embora o Grêmio tentasse sair, mas com muita dificuldade. Jean-Pierre entrou daquele jeito. E no final, aquele lance bizarro, né? O Grêmio conseguiu tomar o gol da derrota lá na Bacia das Almas, num gol totalmente amador, um erro bizonho do Breno, né? Que ficou pedindo impedimento, abandonou a jogada e deixou o gol aberto para o cara do Ceará fazer o gol da vitória. Mas enfim, foi uma atuação desastrosa hoje, num jogo que não podia ter perdido. Até o auxiliar do Thiago Nunes, né, que estava lá com a equipe, comandando a equipe, disse que aquele lance é um lance atípico, né? E realmente é um lance atípico, mas a zaga, a defesa não pode parar, o goleiro também não pode Não parar pode. para pedir impedimento. Isso é um lance totalmente amador, não pode, cara. É final de jogo e outra. Tem o VAR. Se realmente tivesse impedido, o VAR iria conferir, como conferiu, Exato. e mostrou que não tinha impedimento nenhum, que o gol foi legal. Então, deixa o VAR fazer a parte dele e tu faz a tua, que é tentar defender. Mas é Exatamente. isso. Eu vi o jogo do Grêmio, assim, era para um empate mesmo. Nenhuma das duas equipes jogou bem. Essa que foi a verdade. Mas em um lance fortuito, o Ceará teve mais sorte, né? O Grêmio não teve tanto juízo assim, venceu. E como tu falou, Fernando, cara, o Grêmio perdeu para a equipe reserva do Ceará. Isso é complicado, né? Mas, claro, também tem que lembrar que o Grêmio foi acometido com a Covid-19. Vários, acho que se eu não me engano, 7 jogadores estão fora, né? Isso. 7 mais comissão técnica. Parece que chega a 10 entre O próprio jogadores e Thiago Nunes, né? comissão O próprio treinador tá e, fora. e comissão técnica. Pois é, o Thiago Nunes, eu não tenho a confirmação se é Covid, né? Sei que ele estava com sintomas gripais, mas enfim, nesse Eu li momento. hoje que tinha positivado. Ah, então tá. Então tá, eu tava sem essa informação. Mas, enfim, então, sem 7 jogadores e comissão, enfim, bem complicado, mas o Grêmio poderia ter feito um pouco mais. Tu falou aí do Jean-Pierre, né, antes de passar para o Rodrigo, não sei se ele viu o jogo do Grêmio também, isso não, também não perdeu nada, essa que é bem a verdade. E eu gostei do Jean-Pierre também, entrou discreto, mas é aquele jogador que pisa na bola, organiza o time, e esse vai ser o jeito do Grêmio jogar. Tem que ter essa figura. Pode não ser o Tem que ter. Jean-Pierre, mas daqui a pouco pode ser o Pedro, pode ser o Pinares, mas enfim, o Grêmio vai ter que jogar com esse jogador para pensar o time, senão vai ser o que foi no primeiro tempo contra o Ceará, o ano inteiro. Mas é isso, eu não tenho mais o que falar do jogo do Grêmio, na real. Rodrigo, tu viu também ou não? Não Cara, perdeu teu vi, tempo? vi. Não, vi. Vi, acho até mais que a patroa. A patroa deu uma dormida que tava ruim.
Cara, tava, né? Tava complicado. Tava. Não, brincadeiras à parte. Cara, eu achei que o Grêmio foi mal, principalmente no primeiro tempo ali. No segundo tempo, acho que com as trocas, com as mexidas, ele melhorou muito. Mas no primeiro tempo me chamou a atenção, assim, principalmente quando o Grêmio saía jogando, que o Matheus Henrique, que era para ser o jogador mais avançado do meio, ele estava tendo que vir buscar o jogo, porque tanto o Thiago Santos como o Lucas Ribeiro, eles começaram a abrir, acho que numa tentativa de empurrar os laterais, porque, né, Lucas Silva. O Lucas Silva, desculpa. Isso. Aí, então, tipo assim, o Grêmio começou a jogar praticamente com esses 3 volantes em linha. E, cara, faltava criação, tinha espaço no meio ali. Por exemplo, o próprio Léo Chu e o Léo Pereira às vezes faziam aquela diagonal pelo meio, sabe? O Facão? Mas, cara, o Facão ali. Mas, cara, o Grêmio estava muito mal. Por isso que eu acho que, pegando esse link do que tu falou no final, independente de qualquer coisa, se o Grêmio for jogar com 2 volantes mais tranca-rua, que nem o Lucas Silva e o Thiago Santos ali, ou se ele for jogar com o Matheus Henrique e o Thiago, cara, tem que ter uma figura de um meia central ali. Eu sei que o Jean-Pierre não está nos melhores momentos dele, acho que hoje mesmo ele não fez uma grande partida, fez uma partida comum, assim. Sim. Mas, cara, tu vê que a dinâmica é outra, porque tem o passe, tem a quebra de linha, né? Tem a movimentação, fica um pouco mais movediço o Grêmio com esse jogador. Então tem a questão de abrir espaços na defesa e, cara, ele é um jogador que com um passe ele define uma partida, né? Exatamente. Então eu tenho que se encontrar nesse sentido, porque deu para perceber que com esses 3 volantes, a menos que sejam pelo menos 2 deles de bastante saída, como estava sendo o Darlan e o Matheus Henrique, antes até desse retorno do Michael ali, que jogou algumas partidas, estava dando um pouco certo. Mas aí também tu tinha uma individualidade acima da média que estava sendo o Ferreira. Do outro lado, o Léo Pereira, eu acho que ainda está aquém. Eu acho que o Grêmio tem que achar algum jogador para aquele lado ali. Se espera que seja o Douglas Costa, né? Mas eu acho que ainda está abaixo. O Grêmio tá dependendo muito desses lampejos do Ferreira, do Diego Souza. Então eu acho que o Grêmio ele vai ter que se encontrar à medida que o campeonato forem passando as rodadas, né? Porque, cara, tá pobre a criação do Grêmio. Concordo. Fernando, tem mais algum ponto para falar do jogo? Só mais uma coisinha. Tá, então tu faz esse ponto. Beleza. Eu faço um fechamento, só uma coisa que me chamou a atenção, e aí a gente já passa para Inter Esporte com o Rodrigão. Mas também uma coisa que me chamou a atenção, assim, concordo com o Rodrigão, o Grêmio tá penando ainda em muitos pontos, mas hoje também me chamou a atenção o Juan, jogou muito mal hoje, achei ele muito abaixo do que ele vem apresentando, estava muito vacilante na zaga, o Grêmio tomou muita bola em cima dele, principalmente no corredor dele, né? O Grêmio estava mais exposto, ele até postou no Twitter se desculpando e tal, que ele não jogou bem hoje e tudo mais. E outra coisa que eu queria comentar também, cara, que diabos acontece com o Darlan? Porque ele não joga, tipo, ele não joga no time reserva que joga alguns jogos da Sul-Americana. Ele não joga no time titular. O Darlan nunca joga, em nenhum time do Grêmio que vai a campo, ele praticamente nunca tá jogando. Eu não consigo entender. Aí o Lucas Silva, que sempre que entra, tem entrado mal, tá volta e meia jogando, cada vez tendo mais chance, e o Darlan é uma chance, 2 e arquiva de novo. O que acontece com o Darlan? É o jogador bom que resolve, que dá passe. Esse aí não serve. Pois então. É como diz o Guerrinha, jogou bem, tira do jogo. Tira do próximo jogo. Exatamente. Cara, mas um outro ponto que me chamou a atenção, vocês sabem que eu gosto de ouvir a coletiva, ouvi meio que por cima, não ouvi muito as do Grêmio, mas teve um dirigente do Grêmio que falou lá, né, em Fortaleza, e aí ele falou do gramado do Castelão, que o gramado influenciou, porque o gramado do Castelão é ruim, né, que atrapalhou os dois, mas o Ceará está acostumado a jogar com esse gramado ruim. Daí eu vejo, tipo, ele não está acompanhando o gramado da Arena, né? Não é possível o cara reclamar de gramado então. para justificar a derrota. Não, ele não está vendo os jogos na Arena. Pode ser, cara.
Eu acho que os Pois jogos do então. Grêmio estão sendo no Rodrigo Mendes, que é sintético, que é perfeito. Não pode, cara, tá de brincadeira querer Cara, justificar isso. sim. Vai lá. E pra mim, só pra fechar totalmente daí, cara, pra mim o pior do que falar isso, tendo o próprio gramado da Arena ruim, é tu querer justificar tu perder pros reservas do Ceará. Não Não tem justifica, como, não tem só como. fica quieto. Não importa que o Grêmio tinha desfalques. O Ceará tava com o time reserva. Isso Tinha aí um é titular multa. Isso é multa. e deu. Multa, Tá louco, 20% do cara. salário. Perder por reserva do Ceará, por favor. O Jael tava na Concordo. arquibancada, por favor. Que Tomando isso? chimarrão. Mais Tomando um respeito. chimarrão. Mais respeito com o torcedor tricolor, tá de brincadeira. E Concordo isso aí. um outro ponto, acho que o Juan realmente ele não foi a melhor partida dele, mas assim, no primeiro tempo ele foi muito exposto, né? Tava muito exposto. O meio de campo Bastante também. aberto, a parceria do lado esquerdo ali, Diogo Barbosa não Nossa, veio, não foi, na verdade, né? Não foi. Tanto não que o foi, né? Cortez entrou no meio, né? Na virada ali, e aí deu uma certa sustentação defensiva, mas né, na criação não ajudou muito. Mas é isso, Ah, né? tu falou em Cortez. Vivi pra ver Cortez dar chapéuzinho na área e cruzar uma bola certa. Cara, eu não vi, foi um momento que eu sei lá, acho que eu fui buscar um café, um negócio que eu não vi esse lance. Impressionante. Eu confirmo, é verdade, aconteceu. Então tá. Chapelaria e um tapa. Chapelaria e um tapa. Pá, tapa bonito. Fernando, olha só. Então nós fechamos de Ceará 3, Grêmio 2. Vamos para Rodrigo Cordeiro. Inter 2, Sport 2, Colorado vencia por 2-0. E aí? E aí? Bugou. Deu uma bugada. Deu tela azul. Né? Deu dano a neném? Ah, cara, que loucura, cara. Ah, gurizada, eu vou botar uma coisa, eu vou dizer uma coisa para vocês assim, ó. Tem Diga. muita gente criticando o Omar, critica dirigente, muitas questões assim. Cara, eu boto essa derrota nos jogadores hoje, entendeu? É uma falta de vontade de algumas peças, assim, Isso é que foi uma empate, não foi nem leseira. derrota, né? Não, exatamente. É porque assim, ó, cara, primeiro de tudo, tu começa os primeiros 15 minutos da partida, quem pôde ver o jogo, viu um Inter bem diferente. Viu um Inter com uma postura de pressão, marcando em cima, trocando passes rápidos. Até foi um pouquinho, isso me chamou a atenção no jogo contra o Always Red na quarta-feira. O Inter fez um pouco disso no início da partida, mas o Inter não concluiu muito a gol. E dessa vez contra o Sport, o Inter foi para cima, acho que criou umas 4, 5 chances claras de gol. Em 15, 20 minutos, Teve né, do primeiro. com 15 minutos. Sim. Com 15 minutos o Inter tinha chutado 5 bolas e com perigo, assim, né? Acho que talvez uma chance real que o Moisés entra na área e tenta dar uma chapada. Pá, só Bate, fazer. bate lá na cara Não é da a dele. Caraca. Não, Moisés não sabe, tá de brincadeira comigo. não, bata louco. E, cara, e o Inter, ele faz o primeiro gol de pênalti e logo na sequência, assim, consegue o segundo gol com o Rodrigo Lindoso num escanteio. E, cara, depois o Inter desiste da partida. Foi impressionante, assim, ó. O Inter, ele largou a bola pro Sport ainda no final do primeiro tempo. E, tipo assim, tá, eu vou especular. Até lembrou, né, um pouco do Inter reativo do Abel. Eu pensei, bom, de repente é uma boa saída, né? Se alguns jogadores, eu lembro de uma entrevista do Edenilson que ele disse que às vezes o Inter precisa recuar suas linhas, entender como é que é a questão do jogo. Só que, cara, o Inter deu a bola pro Sport e não tinha uma pegada. Não tinha um jogador cobrindo o espaço, dividindo bola com os jogadores do Sport. Eles tinham total liberdade para conduzir bola, para trocar passes. Então, cara, faltou pegada, faltou raça, faltou vontade, faltou comer a grama, entendeu? E é o que eu tenho sentido nesse time do Inter. Esse time, ele é muito apático. Ele é um time que ele tecnicamente ele consegue produzir e não à toa fez 2 gols e empilhou chances no primeiro tempo. Só que ele é capaz de, num segundo tempo, quase não chegar na zona do gol adversário. Por quê? Porque ele se fecha e se fechou. Até em alguns momentos tentava sair para dar bote, só que era aquele bote errado, que, a meu ver, só cansa os jogadores. E o Sport bateu, que conseguiu fazer o gol. Cara, pode primeiro
gol de pênalti ali do Thiago Neves, foi um pênaltizinho meio cretino, acho que foi, porque ele não tenta nem fazer o passe para o cara, ele erra o passe, a bola bate na mão do Maurício, fatalidade e tudo mais. Mas, cara, tu não pode tomar um segundo gol com a tua defesa toda saindo e o Sport fazer o gol com tranquilidade. O Sport já tinha perdido outras chances. O Lomba já tinha feito pelo menos umas 2, 3 defesas. Tinha tido umas 2 bolas que os jogadores do Sport saíram na cara do Marcelo Lomba. Então, cara, não dá. O Inter, ele se expõe demais. E a meu ver, é por causa dos jogadores. Falta organização deles, falta empenho, falta pegada. Falta o cara dar uma bota lá no início da jogada e matar o lance. Exato. Não querer que todo lance tu acha que tu vai dominar e sair com a bola dominada para já criar jogada. Nós não estamos falando do Manchester City, que ontem perdeu para o Chelsea, que é um time melhor, que tem jogadores, gasta bilhões de grana. Tu tem o Lucas Ribeiro, que estava escorado no Feyenoord lá da Alemanha. Tu tem o Cuesta, que mal e mal consegue correr, para dar um passe, parece que vai cair. Moisés nem se fala. Cara, entender que tipo assim, o jogador ele tem que ser simples, e parece que os jogadores do Inter eles acham que são super craques e eles não são, né? E hoje eu vi, por exemplo, assim, o Lindoso fazer uma coisa simples, que é dar um passe rápido, que o Dourado não tem conseguido fazer. Hoje o Lindoso me mostrou que dá para te jogar, fazer uma saída com 3 por 30 minutos. Ele me mostrou isso. O Lindoso, cara, o Lindoso, ele conseguiu fazer. Tu entendeu? Então, tipo assim, basta vontade. Só que os jogadores do Inter não têm essa vontade. E, cara, não dá pra te entrar com o Nonato aos 20 minutos do segundo tempo, sacar o que é talvez o melhor jogador que o Inter tem hoje, que é o Edenilson, cara, e depois botar o Praxedes de ponta esquerda. Aí eu boto não essa dá, culpa. né? Aí, pra mim, eu boto essa culpa no Marco. As trocas, as mexidas que ele fez, ele cagou com o que estava ruim, entendeu? Ele conseguiu estragar o que já estava ruim. Mas, cara, a vontade, o ímpeto, a gana dos jogadores, é isso que tem me incomodado. E aí, cara, é aquilo. Não adianta depois tu achar que tem um gol anulado aos 50 minutos contra o Corinthians, que é o problema. Não, cara, o problema se dá ao longo de outras 20 rodadas que tu perde ponto trouxa, como o Inter perdeu hoje pro Sport. Sim, Fernando tem alguma questão. Depois eu tenho uma pergunta sobre um lance em especial. Fernando? Cara, não, vou dizer, eu concordo com isso. Acho que falta um pouco de vontade do Inter, mas muitas vezes eu vejo o Inter um pouco desorganizado. Em momentos do primeiro tempo, tu via, tava a bola lá pela esquerda com o Moisés, além do meio de campo, e o Moisés estava tabelando com o Cuesta. Tipo, o que o Cuesta tá fazendo lá? Sabe, não é lugar dele, ele não tem que estar lá. Tá, mas é o jogo de posição, né? Ele vai atacar o espaço, ele vai dar o tapa, vai se projetar e o volante vai voltar, o volante vai ocupar o espaço do Cuesta lá atrás. É tipo Moisés, Cuesta e o volante. O Moisés deu passe pro Cuesta, Cuesta devolveu, Moisés se projetou, o volante desceu. É o jogo de posição. Sim, mas é um jogo de posição. Meia para buscar essa bola, não é o zagueiro e o lateral que vão fazer o jogo de posição. Tudo bem, mas o Inter não tem meia. Exato. O Inter não tem meia. Sim, eu concordo com isso. Mas na minha visão, né, isso deixa o time bem desajustado em campo, e acontece aquilo que a gente comenta aqui, acho desde a chegada do Mar, que o Inter não consegue resolver a exposição da zaga, né? O Inter sempre chega no segundo tempo, já comentamos também que o Inter tá chegando sem fôlego, tá chegando pregado, e o Inter tá muito espaço atrás, principalmente a partir dos 15 e 20 do segundo tempo. É um show de horrores, o adversário começa a empilhar a jogada, todo episódio a gente fala que o adversário perdeu 2, 3 chances de gol que podia ter matado o jogo contra o Inter. E hoje aconteceu de novo, o Sport teve muitas chances e acabou conseguindo um empate. Pois é, eu acho que o Mar mexeu muito e mexeu errado. Não foi nem mexer muito, porque né, nesse tempo de jogo quarta e domingo, terça, segunda, sei lá, tem que mexer mesmo, mas mexeu errado. Eu acho que ele abriu demais o time. O Inter vencia por 2-0, só que tem uma questão, vocês falaram aí que o Inter tem alguns jogadores que parecem que não tem vontade, mas sei lá, será que é realmente a vontade ou falta qualidade mesmo?
para alguns jogadores exercer algumas funções que o Mar quer e eles não têm. Daí um grande Cara, eu erro é acho tu que é um tirar o pouquinho. Edenilson. O Edenilson eu só Eu acho que é um tiro. pouquinho de cada. O Edenilson eu só tiro se ele pedir para sair. Não aguento mais. Esse, acho que para mim hoje o principal erro do Ramires é esse. É pegar o Edenilson para Cristo. Tipo, não tá jogando bem. Aí tu coloca o Nonato. Pô, não, cara. Não dá, né? Desculpa, toda a qualidade do Nonato, se ele tem alguma, mas não dá para tirar o Edenilson. Não dá. Não Não dá. dá, cara, não tem como. Por favor. Aí tu entrega demais o meio de campo. E aí, pô, o Ramires entregou o meio de campo pro Thiago Neves, cara. Eu não consigo entender isso. Pro Thiago Neves, o segundo gol do Sport foi uma bola enfiada pelo Thiago Neves, não foi? Se eu não me engano, foi uma Eu bola acho que enfiada sim, e ele, pelo Acho que Thiago foi, Neves. e ele ainda enfia uma bola antes que o Lomba salva. Cara, por favor, tu não pode entregar o meio de campo pro Thiago Neves, com todo o respeito ao Thiago Neves. E vocês viram o Thiago Neves e André Balada com chuteira azul. Eles estão manejando quem? O Cruzeiro? Porque no Grêmio não deixaram saudade, por favor. Querem provocar o Inter com chuteira azul? Tomar banho também, cara. Se catar vocês, então. Mas, meus queridos, querem mais algum pontinho aí pra gente poder fechar? Cara, me indigna isso, cara. Tu entregar o meio de campo pro Thiago Neves, foi escorraçado do Cruzeiro, foi escorraçado do Grêmio. Para, tá E louco? o Inter consegue fazer o cara ser quase o nome do jogo, né? Pô, não tem como, né? E o que me chama mais atenção é que, assim, ó, eu passei lendo que durante a semana toda o Inter treinou, depois do jogo contra o Always Red, treinou num 4-4-2, numa perspectiva de não ter os pontas e tudo mais, e o Inter sai jogando no 4-3-3, com o mesmo jeito então. que não vem dando certo, da mesma forma. E, cara, é aquilo que a gente já conversou, não é feio daqui um pouco tu sentir, por exemplo, que o Edenilson não tá bem, e tu recuar ele como um segundo volante. Bota ele a jogar do lado do Lindoso, ou do Dourado, quem quer que seja. Tá, sim. Preenche mais o meio campo, porque o Maurício estava cansado, mas daqui a pouco pode botar o Praxedes, e tu pode botar o Nonato, se ele gosta tanto do Nonato, Sim. mas então tu saca um dos ponteiros, né? Tu não saca o Tyson, que era o cara que estava conduzindo bola e fazendo criação, entendeu? Que era o único jogador que estava fazendo alguma coisa de construção de jogada. Exatamente. E aí tu perde o teu principal referencial. E aí o Inter segue jogando com dois caras na ponta, que por mais, para mim, o Caio Vidal fez uma boa partida, mas, cara, falta preencher os espaços do campo. O Inter, ele é muito espaçado. A minha sensação que eu tenho é que o Inter joga num 5-5, porque fica a linha de trás tentando sair jogando e uma linha empurrando a marcação lá, e não tem ninguém no meio campo. É bizarro isso, cara. É complicado. E aí, quando perde a bola, é o bumba meu boi, né? Aí é a correria para voltar com um jogador que não tem velocidade. É verdade. Podemos encerrar, então, esse episódio? Tô brabão, podemos. Só quero comentar de Inter, antes de nós fechar, que eu achei também interessante a entrada do Patrick hoje. O Inter finalmente teve alguém que tentava driblar, pelo menos, na partida de hoje, a partir do momento que ele entrou. E quase fez um gol assim, inclusive. E falar em driblar, uma coisa que eu e o Fernando estávamos conversando sobre a final da Champions League, né? Que foi aquele jogo de sistema contra sistema, bola no pé, bola no outro pé, não sabe? Aquele joguinho totalmente... como é que é? Até esqueci a palavra agora. Jogo posicional. Esquematizado, tudo mecanizado. E aí, tipo, que esse jogador, né, tipo o Ferreirinha, que vai para cima, que faz um lance individual, faltou isso na final, cara. E aí aí eu acho engraçado, né? Aí fica aí faltando 10 minutos para acabar o jogo, o melhor treinador do mundo, o que faz? Manda alçar a bola para a área. Foda-se se tu é o Guardiola e tu tá com o melhor time do mundo ou não. Quando não abafa, é o tradicional bola para a área. Exatamente. Então por que não ter uma figura dessas de quebrar as linhas desde o início ou desde o segundo tempo, que é uma coisa que falta aí faltou pro City, que falta pro Inter hoje, né? Ou contra o Sport teve o Caio Vidal, fez uma boa partida, mas então se tu tem um jogador desse que é raro, faz ele jogar, vê uma forma dele jogar que ele vai te ajudar, né? Então bastou também, nem o melhor treinador do mundo conseguiu vencer e também só alçou bola na área, não deu.
E mais uma vez me arrependi de ter colocado pouca grana no Chelsea. Meus queridos amigos, é isso por hoje. É isso aí, fechou. Fechamos. Então, meu querido Rodrigo Cordeiro, um grande abraço. Feito, gurizada. Até a Ele próxima. que está brabão. E Rodrigo e Fernando Eifler. Valeu, tamo junto. E meus queridos, né, compartilhem, se inscrevam no canal. Vão lá no site da BetSul.